uma rodada que poderia ser perfeita, né? Uma vitória acachapante sobre o Corinthians na sexta-feira. E o empate do Vasco, não dá para dizer que foi ruim, né? O Vasco perdeu 2 pontos, apesar do jogo ter sido lá na Liga Arena em Curitiba. E um empatezinho também hoje entre Goiás e Cruzeiro estava ótimo, né? Para o Bahia, que iria voltar para a zona de rebaixamento, mas teria só um ponto ali para duas equipes, né? Seria Vasco e Cruzeiro, agora só está um ponto do Vasco, mas a situação melhorou, né? Também não dá para dizer que a situação em relação à rodada passada piorou, até pela vitória, até porque colocou o Corinthians ali bem na briga, né? O Corinthians só está a 3 pontos e com menos vitórias do que o Bahia, menos triunfos do que o Bahia. Então, poderia ter sido melhor, poderia ter sido bem melhor, mas a vitória e a atuação também dá um fôlego renovado para o tricolor da Boa Terra, né, Pedro? É isso, Fábio. Boa noite para você, boa noite, Minhoca, Arthur, Pedro, todo mundo que tá ligado aí. Bom, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira. O jogo do Cruzeiro terminou há, sei lá, 10 minutos. E é óbvio que nesse momento, especificamente, a sensação do torcedor do Bahia é uma sensação ruim, né? Tipo, pô, um gol no apagar das luzes ali, que é um gol que de fato é muito, muito ruim para o Bahia, em termos de tabela. Mas eu acho que se a gente estivesse gravando esse programa, sei lá, amanhã de manhã, fazendo o balanço da rodada, a rodada, como você falou, Fábio, a situação do Bahia hoje é melhor do que era até sexta-feira, 7 horas da noite. Engraçado como o campeonato é dinâmico, né? Se a gente tivesse gravado um programa na sexta, a gente acabou não fazendo, eu certamente chegaria aqui, claro que comemorando muito o 5-1, resultado histórico, mas tentando colocar também um pouco de pés no chão, porque eu acho que o 5-1, a grandeza do resultado e tudo que ele significa, em termos de história, eles são maiores do que o que significa, do que aquele resultado significa para a tabela, assim, sabe? Tipo, o Bahia ganhou de 5-1, foi um resultado muito importante e tal, mas 1-0 também teria sido, e ainda assim não seria um resultado que colocaria o Bahia em uma situação de absoluto conforto na tabela. Então, na sexta-feira, eu tentaria segurar um pouquinho a emoção do 5-1 que foi grande. Hoje, após esse resultado do Cruzeiro, eu vou tentar fazer o inverso. Por mais que essa vitória do Cruzeiro deixe uma sensação muito ruim no torcedor do Bahia, um resultado que era ok, o empate, claro que o ideal era que o West tivesse vencido, mas o resultado do empate era ok. Ele também não pode ser visto como um resultado trágico que termina com tudo que o Bahia fez na rodada, assim, sabe? Tipo, o Bahia só depende dele para sair do Z4 na próxima rodada. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar agora. É pensar na forma como o time atuou na sexta-feira, conseguiu um resultado gigantesco diante do Corinthians, vai para a Fonte Nova agora contra o São Paulo, no jogo em que o Bahia depende apenas de suas forças, por conta do confronto lá entre Corinthians e Vasco. Se o Bahia ganha, o Bahia está fora do Z4 e vai para a penúltima rodada com o confronto contra o América Mineiro, que vai lá, que é fora de casa, mas é um jogo que dá para ganhar e o Bahia tem condições de ganhar, especialmente se jogar como conseguiu jogar na sexta. O Bahia agora, eu acho que o momento, assim, especificamente do Bahia, é um momento de tentar acreditar em si mesmo, assim, sabe? Tipo, tentar deixar os outros de lado, tem confrontos diretos entre as equipes que estão ali próximos ao Bahia, e o Bahia precisa fazer sua parte. O Bahia fazendo sua parte bem, eu acho que a permanência, ela tem tudo para acontecer, assim, que o Bahia tem jogos ganháveis aí nas próximas rodadas. O jogo contra o São Paulo, em casa, do lado da torcida, com a Fonte Nova lotada, é um jogo ganhável. O jogo contra o América Mineiro é um jogo ganhável. Então, tem que focar no que fez na sexta-feira, tem que saber que os resultados são extremamente importantes, o time tem que entrar focado e depois a gente se preocupa com todos os resultados. O cenário dessa rodada é muito melhor do que o cenário da rodada anterior. Então, vamos tentar manter aquele sentimento que a gente teve na sexta-feira, pós-jogo do Corinthians,
de que o acesso não, a permanência é possível, e vamos tentar focar nos jogos do Bahia, assim, sabe? Tipo, acho que esse deve ser o sentimento do torcedor do Bahia no momento. Mas claro que os resultados dos adversários eles poderiam ter ajudado muito mais do que o que de fato ajudaram. Eu contava com a derrota do Vasco contra o Atlético Paranaense, fora de casa, que não aconteceu, foi um empate, mas tudo bem, um empate também não é trágico. O Cruzeiro realmente foi muito ruim e tal, mas o mais importante da rodada é que o Bahia ganhou. Tipo, isso é que tem que ser valorizado agora. O Bahia conseguiu fazer o que era até mais difícil. A gente tratava o jogo do Corinthians como um jogo difícil. E o Bahia foi lá e fez o que fez. Então, acho que nesse momento, assim, é pensar mais no que o Bahia pode fazer daqui para frente e deixar os outros um pouco mais em segundo plano. Eu acho que é isso. Quarta-feira, mais uma final na Ponte Nova. E o Bahia vai ter que vencer. A gente comentava no programa da quinta-feira, né? Que o importante para o Bahia nessa rodada era tentar não se afastar muito de Cruzeiro e Vasco. E esse objetivo ele foi cumprido porque o Bahia conseguiu ganhar. E aí vamos para a próxima rodada aí ver o que acontece. A vitória foi importante, né? O triunfo foi importante, porque além de, obviamente, dar uma confiança a mais, tirou até saldo de gols, né, do Vasco, né? Porque o Bahia estava até acho que estava atrás no saldo de gols, eu estava com um saldo muito parecido em relação ao Vasco. Hoje tem um saldo melhor, né? Então até se empatar lá na frente número de pontos, é bem provável que essa goleada, esse placar elástico contra o Corinthians possa até fazer a diferença, além de ter colocado o próprio Corinthians de vez na briga, né? O Corinthians que sempre teve ali flertando com a zona de rebaixamento, Minhoca, mas agora tá flertando bastante, até porque teve uma vitória ali fora da curva contra o Grêmio, mas também não vinha jogando muito bem, né? É um time que eu tava vendo os últimos resultados dos Corinthians, empate, vitória e derrota, empate, vitória e derrota. É um time que ele também não tem uma sequência negativa muito longa, mas ele também não tem uma sequência ali de resultados muitas positivos. Vitórias, né? Em uma quantidade que o afaste de vez, né? Uhum. Então, acho que não sei se você concorda, mas a rodada acho que foi muito ruim para o Corinthians, né? Porque não tem jogos simples, tem o Vasco, que apesar de ter o tabu, né? O Corinthians não perde para o Vasco há 20 jogos, né? Há 13 anos, acho que é o confronto com o maior tabu de toda a Série A. Mas é em São Januário, enfim, o Vasco eu acho que está num viés de alta nesse momento. Depois tem o Inter, que mesmo não aspirando tanta coisa, ainda quer confirmar a vaga na Copa Sul-Americana e tem a rivalidade ainda de 2005, então certamente não é um time que vá facilitar ali para o time do Corinthians. Na última rodada tem um Coritiba que pode ser ali que o Corinthians se salve, mas essa questão também de ter menos vitórias do que todo mundo ali com que ele briga pode acabar complicando para o Corinthians. Quero que tu avalie essa rodada, né? Principalmente o Bahia, e também se na tua visão tu concorda que o Corinthians foi o que saiu perdendo mais aí após a 35ª rodada. 35ª, assim, em termos de sentimento aí, o Corinthians é o mais abalado com tudo isso, né? Principalmente por conta da goleada, era véspera de eleição do Corinthians, né, para escolher o novo presidente. E ainda junta com uma rodada dessa, onde todo mundo, incluindo o próprio Corinthians, né, perdendo um confronto direto exatamente para o 17º colocado, que era o Bahia, isso gera um alerta muito grande, mesmo e sabendo ainda que já na terça-feira, no caso amanhã, a gente vai ter o Corinthians jogando fora de casa contra o Vasco, ou seja, ele pode entrar dentro da zona de rebaixamento, porque as 3 equipes que estão atrás do Corinthians, essas 3 jogam em casa. A gente pode chegar, né? Porque eu acho que o resumo dessa 35ª rodada é: o caos está instaurado. Aquela coisa que o Arthur até dizia assim, Minhoca, não precisa se preocupar tanto assim e tal. São Paulo tá tranquilo, o Inter tá de boa, Fortaleza tá de boa. A questão é porque essa rodada, ela subiu bem o patamar, né? A gente pode terminar, eu até coloquei no Twitter, a gente pode terminar a 36ª rodada com uma equipe dentro da zona de rebaixamento com 44 pontos. E não é absurdo você olhar esse cenário, porque o Santos enfrenta o Fluminense. E aí, né, o Fluminense já poupando alguns jogadores. Se ganhar, já sobe para 46. O Vasco, se ganhar do Corinthians, ele vai a 45, deixa o Corinthians com 44. E o Bahia ganhando do São Paulo, ele vai a 44. Então a gente pode ter um cenário de final de 36ª rodada, que é a que virá, com uma pontuação elevadíssima. E eu
por um lado, eu até gosto disso, porque uma coisa que me irritava de uma certa maneira era todo mundo meio que, todo ano, quando vai botar ali meta de permanência, mete o barra 45, sabe? E eu sempre dizia, olha, depende muito de contexto. Tem ali uma situação que as coisas acabam no alinhamento, dando uma tendência de alta, e é o que está indicando. A gente viu nessa Série A um momento que estava realmente uma pontuação mais abaixo, mas nesse momento agora, com o Cruzeiro, depois daquela derrota para o Curitiba e a punição que teve, o time fez só ganhar, né? Ganha 2 jogos, empata 1, ou seja, soma 7 pontos. O Bahia também estava numa situação delicada, ganha do Corinthians, e a gente já tinha alertado aqui o quanto a tabela do Bahia é muito boa, ou seja, hoje a tabela para o 17º colocado, ela é bem pontuável, e aí fica essa dualidade aí de Corinthians e Vasco, né? Que aí eu acho que esse duelo da terça-feira, mesmo todo mundo ainda nessa coisa de tipo tentando respirar, tentando ganhar um fôlego, como é o caso do Bahia, como é o caso do Cruzeiro, o caso do Santos e tudo mais, esse Vasco e Corinthians terça-feira, em termos de milagre, assim, né? A CBF destinou esse jogo só para terça-feira, de uma certa maneira, o que faz com que realmente seja um jogo muito relevante, né? Claro, para o Corinthians o empate está de bom tamanho, mas o perdedor ele sai bem assim ameaçado, bem ameaçado da situação. Claro, o Vasco maior ainda porque ele está uma pontuação mais baixa, mas o Corinthians com 2 porradas seguidas, tendo o Inter e claro vai ter o Curitiba na última rodada. Mesmo você falando assim de uma certa ponderação, é algo que essa rodada eu diria que para quem achava que estava tranquilo, realmente ainda tem muita linha para queimar, né? Ainda tem aí algumas possibilidades e eu acho que não tem mais essa matemática de dizer. Eu vi muito isso. Ontem eu estava fazendo o jogo do Fortaleza, encontrei alguns torcedores e eles estavam mencionando, né? E aí, Minhoca, esse empate aí 45 escapa? Eu falei, cara, depende do jogo do Cruzeiro. Tudo vai depender do jogo do Cruzeiro. Assim como tudo dependia do jogo do Bahia na sexta-feira. E aí é que tá, né? A depois do resultado do Cruzeiro, não dá mais para dizer que tá tranquilo 45, né? 46, você pode estar bem perto, 47 já é bem confiável, e 48 eu digo que não tem possibilidade. Então, nesse caso aí, Cuiabá para cima já não cai mais, não cai mais na minha avaliação. E São Paulo, a gente estava até comentando em off, né? Acho difícil que vá cair, assim, muito difícil, mas liguei o modo desespero aqui em um determinado momento antes de gravar a live e comecei a ver uma combinação que já pode dar um problema ali para São Paulo. Mas eu acho que do Fortaleza para cima ainda são os mais possíveis mesmo a não cair. Eu acho que a briga ali está entre Cruzeiro, Corinthians, Santos e Vasco. A briga ainda é real, cada um no seu contexto de tabela, juntamente com o Bahia, né? Não esquecendo o Bahia. E eu acho que o Goiás, eu acho que para fechar esse meu comentário, a notícia de que o Goiás, né, está virtualmente rebaixado, apesar de que matematicamente ainda tem uma possibilidade, mas a gente sabe que é muito difícil imaginar, né? Perdeu esse confronto direto para o Cruzeiro, então o Goiás é a terceira equipe que vai jogar a Série B, aí, já confirmado. E aí, Minhoca, rapidinho, Minhoca citou um tema aí que eu queria pegar o gancho, assim, só para a gente não avançar, sobre a questão da pontuação elevada, né? E a gente teve em 3 oportunidades, aliás, essa é a terceira oportunidade, que a gente veio um 17º colocado com 41 pontos na 35ª rodada. E aí eu acho que vale até a pena a gente dar uma navegada pelos anos em que isso aconteceu. 2007 ali, a gente teve essa situação, né? E 2007 a pontuação de corte ficou em 45. O Corinthians caiu por 44 e o Goiás caiu por 45. O Goiás era justamente o 17º colocado na 35ª rodada. E o outro ano foi 2013. 2013 é um ano bem marcante, porque quando a gente pega a tabela, a gente tem a tendência de pensar que o corte foi ali em 45 também, né? O Flamengo escapou com 45 e a Portuguesa caiu com 44. Só que 2013 foi aquele ano que a gente teve o STJD trabalhando pesado aí no final do campeonato, né? Se a gente não tivesse Portuguesa perdendo pontos e também o Flamengo perdendo pontos, o Fluminense teria sido rebaixado 46. Então já teria sido uma pontuação mais elevada ali da primeira equipe rebaixada. Eu acho que o cenário que se desenha para 2023 é mais próximo de 2013, tem os pontos perdidos no tapetão. Não sei se vocês concordam.
Sim. Não, eu acho que o cenário já indica isso. Se não for a maior pontuação da história, né, Arthur? Eu acho que já... Eu acho que tudo indica, assim, a não ser que realmente o Vasco pare, o Bahia tropece muito aí na reta final, mas eu acho que a gente está vendo o cenário de maior pontuação de um 17º colocado caindo. Bom, e aí até complementando aí o que Minhoca falou sobre pontuação alta, né? Esse cenário da gente ver na próxima rodada o primeiro time dentro da zona sendo, nesse exemplo, o Corinthians com 44 pontos, ele eu não vou dizer que ele é o mais provável, porque a gente estaria falando aqui de uma combinação de 3 resultados, né? Teria que o Bahia vencer, o Santos vencer e o Vasco vencer. Não dá para dizer que é o mais provável quando eu tenho 3 coisas que precisam acontecer, mas são 3 resultados prováveis. Os 3 resultados em si não é nenhum absurdo imaginar que essas 3 equipes jogando dentro de casa vençam, né? E eu estava até brincando aqui com o simulador antes de entrar, e eu fiz uma simulação para a próxima rodada que a gente ficava com o 10º colocado a 3 pontos do 17º. Assim, algo absurdo, sabe? Imagina, faltando 2 rodadas, você tem o 10º colocado, que seria o é São Paulo. a última equipe da primeira parte da tabela, né? Virtualmente preocupada ali com o rebaixamento. Eu digo virtualmente por quê? Porque eu acho que quando a gente analisa aqui as possibilidades, quem é que corre risco ou não, obviamente que a pontuação ela é muito importante. Você vê um time está a 3 pontos da zona, está correndo um risco e tudo mais. Só que o fato de você ter muitas equipes na briga diminui esse risco, né? Uma coisa é você estar a 3 pontos da zona, você sendo 16º. Você é o que está logo acima. Outra é você ser o 10º, que é nesse cenário hipotético aqui que eu estou falando. Para você entrar numa zona estando em 10º colocado, mesmo estando a 3 pontos, tem que se tirar esses 3 pontos, mas tem que muita gente tirar esses 3 pontos. Né? Não basta um time só tirar os 3 pontos. Tem que, sei lá, uns 5, 6 times ali, pelo menos, passarem você, para você ficar mais próximo, enfim. Então, eu acho que é por isso que faz com que equipes como São Paulo, como o Inter, o risco de rebaixamento é muito baixo. Ele existe, ele está ali, existe, mas assim, é um risco muito, muito baixo por causa disso. A gente teria que ver um alto nível de pontuação, considerando 3 rodadas, uma pontuação acima de mais ou menos 50%, algo assim, para muitas equipes, né? Então, não é algo provável que aconteça. Mas eu acho que, de toda forma, assim, o que a gente está vendo nessa reta final do Brasileirão é surreal. Assim. É surreal. É um campeonato que eu estava até brincando antes de entrar, dizendo assim, os torcedores do Bahia que me perdoem, mas para a pessoa que está acompanhando o Campeonato Brasileiro de fora e quer ver, assim, emoção, esse gol do Cruzeiro no final foi excelente para dar emoção para o campeonato, sabe? Porque trouxe assim, por exemplo, o Corinthians mesmo, o torcedor do Corinthians vai para o jogo amanhã no desespero total contra o Vasco. O torcedor do Vasco também, né? Eu estou falando do Corinthians porque ele acabou de levar 5-1 dentro de casa, né? E ele parecia estar num cenário de tranquilidade e agora está completamente inserido na confusão, de forma que a gente falou aqui, pode estar na zona de rebaixamento ao fim da próxima rodada. Mas o torcedor do Vasco também. Para o Vasco, é uma decisão talvez não, maior do que é para o Corinthians, porque a tabela do Vasco depois é uma tabela mais difícil até do que a do Corinthians. Né? O Corinthians ele tem a carta na manga ali do Coritiba, embora não seja nenhuma garantia. A gente viu na Série B aí o Vila Nova perdendo acesso para o ABC e tudo mais, então a gente sabe que você pegar uma equipe que está rebaixada não é garantia nenhuma que você vai somar os pontos, mas querendo ou não, é um jogo dos mais acessíveis que você pode ter no campeonato. Então, o Corinthians tem essa carta na manga, vamos dizer assim, o Vasco não tem. O Vasco pega Corinthians e depois pega Grêmio e Bragantino. Então a tabela não é fácil. Embora o Vasco viva um melhor momento do que o Corinthians, não há discussão sobre isso. Né? Então é até difícil fazer prognósticos assim, porque como tem tanto time próximo ali, a gente pode falar hoje assim do tipo, não, as maiores equipes que estão na disputa é ali até o Santos, vamos dizer, né? Corinthians, Santos, Bahia e Cruzeiro e Vasco, dizer. Só que aí na próxima rodada, sei lá, ocorre aí uma combinação de resultados, aí pode aparecer o Inter aí nessa briga, sabe? O Fortaleza, se o Fortaleza não ganha do Goiás, Fortaleza perde do Goiás, como é que eu não vou dizer que o Fortaleza está muito inserido na briga? Né? Que ele tem o jogo mais acessível agora da tabela dele e ele perde. Não, é o contrário, Arthur. Primeiro é o Bragantino, fora de casa, e depois o Goiás na 30ª
17ª rodada, só para explicar. Eu pensei que ele pegava o Goiás agora. Mas enfim. Mas de toda forma, né? Eu quis dizer mais como exemplo, mas assim, a gente tá tão embolado que acontece um resultado que às vezes não está na lógica, né, que a gente está imaginando aqui, e embaralha tudo mais uma vez, né? Então, é muito complicado até de fazer prognósticos a partir do momento que a pontuação está tão alta que está todo mundo embolado. Eu acho que falando da ótica do torcedor do Bahia, eu acho que Pedro ele foi muito certeiro ali, que o torcedor do Bahia ele tem que ser frio nesse momento, né? Ele tem que esquecer um pouco os outros e analisar essa rodada sobre o aspecto de que foi uma rodada positiva para o Bahia. O Bahia começou a rodada a 3 pontos da equipe que estava fora da zona. O Bahia termina a rodada a 1 ponto da equipe que está fora da zona, só depende de si para sair da zona na próxima rodada. Um jogo que é acessível, você pegar o São Paulo, que não venceu nenhuma partida fora de casa, jogando dentro de casa, e depois de uma atuação muito boa, né? Não só o resultado, mas uma atuação que dá confiança, né? Uma atuação que dá respaldo, né, para você acreditar numa reação. Então eu acho que é óbvio que o sentimento, ainda mais o imediato, depois de ter o Cruzeiro ali empatando com o Goiás até o final e sai o gol, fica aquele gostinho negativo, mas a rodada ela foi muito positiva para o Bahia. Não tem como analisar de outra forma. Né? Se o Bahia não tivesse vencido esse jogo contra o Corinthians, provavelmente o que a gente estaria falando aqui é que o Bahia estaria afundíssimo assim na disputa. Né? Então, eu acho que e a gente exatamente. E eu não acho de forma alguma que o Bahia está afundado na disputa. Né? Eu acho que o Bahia está vivíssimo na disputa e com boas chances de se livrar. Agora, precisa pontuar bem nas 2 próximas rodadas. Porque chegar nessa última rodada contra o Atlético Mineiro, assim, estando dentro da zona, eu acho que é um cenário muito ruim para o Bahia. Sabe? Eu acho que ele tem que chegar nessa última rodada fora da zona. Se ele conseguir ter até 1 pontinho ali a mais que a zona, 2 pontinhos, até ajuda para ele ir até com certo poder de administrar o resultado, sabe? Talvez o empate já seja suficiente e tal, mas pelo menos ele chegando fora da zona, dependendo só dele, já é uma vantagem muito boa, porque ele ir para a última rodada, pegando o Atlético Mineiro, um jogo difícil, ainda tendo que contar com combinação de outros resultados, é um cenário horrível, assim. Então, tem esses 2 lados da moeda aí da situação do Bahia, mas, repito, tem que ser frio o torcedor do Bahia. Não adianta se desesperar agora, não, voltou para a zona. Não, calma. Voltou para a zona, mas continua na zona, né, se você comparar com antes de começar a rodada, mas numa situação muito melhor do que antes. Só rapidinho aí o negócio que o Arthur mencionou, né? Essa coisa do desespero, ela é até volátil, né? Porque perceba, na sexta-feira, o Bahia ele causou desespero em todo mundo. O Bahia dormiu assim, feliz pra caramba e tudo mais. Tanto que no próprio vídeo do Bahia, né? O Rogério Ceni, olha, não vamos mais voltar para o Z4. Só que acabou, uma série de combinações, acabou o Bahia não saindo do Z4, né? Depois do término da rodada, né? Comparado antes de começar a rodada. Mas o detalhe, que aí está no gráfico, né? Vou até dar uma aumentada aqui para o pessoal ver melhor. Essa aí é a pontuação do 17º colocado nessa edição. E se você olhar essa linha branca que atravessa, eu até vou aumentar mais um pouquinho, essa linha branca aqui, ó. Essa aqui é a projeção em média do 17º colocado, que é 41 pontos. E hoje, faltando 3 rodadas, a gente já atingiu a média da pontuação do 17º colocado. Por isso que eu acho, que foi até aquela pergunta que eu fiz para o Arthur, né? Que a gente vai, possivelmente, bater o recorde de uma pontuação de 17º colocado. Tá subindo bem, né? A gente viu, principalmente essa vitória do Bahia, fez elevar mais ainda esse patamar e estamos no limite máximo, né? O registro, como disse Pedro, lá naquela explanação, outros 2 anos que a gente teve essa pontuação com 41. E aí aqui do 16º também, só para passar para a turma, que também está no limite máximo, né? A pontuação média é 43, nesse momento aí está com 42 pontos, ou seja, 1 ponto abaixo, né, de uma 38ª rodada de um 16º colocado, ou seja, né, uma loucura que está essa reta final aí da Série A, né, nessa parte de baixo. Então, só para pontuar aí para a turma de como está essa situação também aí, dessa pontuação. E aí, um outro ponto que eu também coloco, que eu acho que foi o Otávio, né, Augusto, que falou aqui, né, que o Fortaleza deu 3 pontos para muita gente, né, para Goiás, para Vasco, para Bahia, para Cruzeiro, mas não só o Fortaleza, né, de uma certa forma houve certas combinações que foi gerando essa pontuação alta, né, a vitória do Grêmio, a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, fora de casa, as vitórias do Santos sobre Palmeiras e Flamengo, que pouca gente considerava.
que o Santos pudesse, assim, até empatar e conseguiu foi vencer os 2 jogos. Duelos, confrontos diretos em que aquela equipe que estava na parte de baixo acabou vencendo, como foi Bahia e Santos, Bahia e Cruzeiro, Corinthians e Bahia. Todos esses jogos, quase como se fosse aquela combinação, aquela coisa do... Quais são as possibilidades de isso acontecer? Pequenas. E essa chance pequena meio que está desenhada, é quase como se estivesse aqui no multiverso, né? Um universo... A gente está naquele universo onde é o caos, entendeu? Então, basicamente, a gente está olhando uma edição de Série A que vai ficar, para mim, já está memorável, assim. Seja para o título. Ontem, né, teve o Palmeiras empatando com o Fortaleza, o Flamengo fazendo 3-0 no América Mineiro. Mas nessa parte de baixo, eu acho que está uma disputa muito, muito acirrada, que cada detalhe se torna muito impactante. Eu acho que o jogo de amanhã é o jogo da rodada. O jogo de amanhã entre Vasco e Corinthians é o jogo da rodada. Claro que o Bahia tem o jogo dele e tudo mais, todo mundo tem o seu jogo, mas esse Vasco e Corinthians, ele dá muito tom, assim, sabe, do desespero ali. E eu acho que o que mostra, né, o quanto tá competitivo, é se você pegar Santos e Vasco, o Vasco não perde as 6 rodadas, são 3 vitórias e 3 empates, que com pontos corridos, é a pontuação ali que todo mundo quer, né, vencer uma e empatar outra. Ainda mais para um time que está na parte de baixo. O Santos, ele não perde há 7 jogos, o Santos não perde desde daquela goleada para o Inter. E mesmo assim, são equipes que ainda estão bem ameaçadas. Né? Então, em qualquer outro campeonato, essa sequência daria ali pelo menos uma tranquilidade maior para esses times. Né? E mesmo assim, o Vasco só está 1 ponto da zona e o Santos está a 2. Né? Então, acho que é o que mostra. Um time a 6 jogos sem perder, o outro a 7. E mesmo assim, ainda estão bem ameaçados. Eu acho é o que mostra aí que esse campeonato, certamente, tanto na parte de cima, né, como na parte de baixo, vai ser emocionante, muito provavelmente até a última rodada. E a parte de baixo está ficando até mais emocionante do que a parte de cima, né? Porque na parte de cima está afunilando, né? E na parte de baixo, que a gente até esperava, né, um afunilamento maior, não está, né? A gente tem cada vez mais equipes ali ameaçadas.